Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Romano. Para quem ainda não me conhece, eu já atuo no mercado cripto há aproximadamente 7 anos. Recentemente resolvi me dedicar um pouquinho mais à produção de conteúdo aqui para o YouTube. Já venho escrevendo sobre cripto durante todos esses anos, mas agora estou me dedicando mais aos vídeos, então, por favor, peço que vocês se inscrevam. Deixem nos comentários também alguns conteúdos que talvez vocês possam querer e se interessar. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, considerando 3 modelos, o que a entrada dos gigantes institucionais e da aprovação do ETF da BlackRock e de outros ETFs podem fazer com o preço do Bitcoin no longo prazo. Foi um desafio fazer esse vídeo, para falar a verdade, assim, né? Eu fiquei um bom tempo, muito mais do que eu imaginava, fazendo esses modelos, procurando outros modelos, né? E eu descobri que basicamente não existe um modelo para que a gente possa dizer, com essa entrada de capital, quanto isso pode fazer em relação ao preço, porque existem muitas variáveis que precisam ser consideradas em cada uma das possibilidades, dos modelos possíveis para a gente entender o que determinada montante de capital faz no preço. Mas eu vou trazer aqui para vocês 3 modelinhos e fazer as ressalvas necessárias. Antes, queria agradecer os comentários que vocês deixaram nos vídeos passados em relação a alguns problemas com a luminosidade e também com eco do microfone. Peço que vocês comentem novamente se identificarem algum outro problema. Edição de vídeo não é a minha habilidade, mas estou tentando melhorar. Acho que esses problemas, os 2 problemas comentados, foram resolvidos. E agora vamos então ao objetivo desse vídeo, né? Como acredito que todos vocês saibam, a BlackRock, que é o maior gestor de ativos, de ativos do mundo, enviou um pedido de lançamento de ETF Spot para a SEC, que é o órgão responsável pela regulamentação do mercado financeiro nos Estados Unidos. Isso causou um alvoroço no mercado. Então, o maior gestor do mundo ter pedido o ETF no meio de toda a confusão que estava acontecendo em relação à Binance e à Coinbase já foi uma notícia super importante para o mercado, mas o que aconteceu foi que a gente piscou e tinha outros 7 gigantes institucionais também enviando pedidos para o lançamento de novos produtos financeiros relacionados ao Bitcoin. Então, eu gostaria de analisar um pouquinho de cada um deles e o que essa demanda somada dos gigantes institucionais podem fazer com o preço do Bitcoin no longo prazo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria mostrar, né, então, foi essa questão da consequência no curto prazo do pedido do ETF da BlackRock, né? Então, a gente tem atualmente no mercado um crescimento acumulado de 22% desde o dia do pedido, né, do anúncio do pedido do ETF da BlackRock. Nós chegamos a um retorno acumulado de 27%, 8 dias depois do pedido, então realmente foi um crescimento interessante. Se a gente olha um pouquinho mais para trás no gráfico, né, a gente consegue ver que essa linha de preço nós só tínhamos atingido, então, basicamente, aqui em abril. E se a gente, né, ver em mais longo prazo, esse, na verdade, é o range de preço de negociação do Bitcoin só há 381 dias para trás, né? Então, realmente é uma faixa de preço bem interessante para o ativo. A gente acaba não tendo mais nenhuma barreira aqui, se você olha para análise gráfica, mas esse não é o objetivo aqui hoje, né? O ponto é que nós tivemos esse crescimento de mais de 20% após o pedido do ETF da BlackRock, né? E aí, como citado, nós piscamos e vários gigantes institucionais tinham feito também pedidos para o lançamento de produtos, nem todos de ETF, né, spot de Bitcoin, mas produtos com grande potencial de alavancagem do mercado, né? A Meltem agregou alguns desses pedidos. É importante citar que existem várias outras empresas, principalmente mais nativas cripto, que também fizeram novos pedidos, inclusive de ETF. Algumas organizações que já tinham feito esse pedido várias outras vezes e tinham sido recusadas, né?
E o que faz com que a galera esteja mais animada é o fato de que a BlackRock tem centenas de ETFs e até hoje só teve um pedido negado, né? Então isso faz com que o pessoal realmente tenha uma perspectiva muito positiva em relação a esse pedido. Então, queria mostrar para vocês um pouquinho do que eu tentei fazer, as projeções, né? Como eu citei, são 3 cenários que eu considerei para entender o que a demanda desses institucionais pode fazer com o preço do Bitcoin. E vamos, então, né, na verdade, vamos lá. Nesse primeiro cenário, o que eu fiz foi muito simples, tá? Eu considerei algumas porcentagens possíveis de conversão dos ativos sob gestão desses fundos para o mercado cripto, para tentar entender o que isso faria com o preço no longuíssimo prazo, tá? A primeira projeção que eu fiz, ela é considerando metade do que nós temos em termos de valor no ETF de prata da BlackRock, tá? Então, a BlackRock tem, como citei, diversas centenas de ETFs, né? E eu considerei o das commodities, né? Principalmente aquele relacionado ao ouro e à prata para fazer essas projeções. Então, se nós considerarmos metade do valor dos ativos que existem na prata entrando para o Bitcoin, o que a gente teria, né? Então, eu considerei esse valor para que a gente tenha essa métrica de mais ou menos metade e usei essa mesma perspectiva para os outros interessados. Então, basicamente, nós teríamos uma entrada de 16 bilhões de dólares no market cap do Bitcoin. Então, eu somei esse valor ao atual market cap do Bitcoin e dividi pelo supply, né? Para quem não sabe, o preço é definido desse jeito, é market cap por supply. Então, nós temos, até aqui tem a continha, né? Para vocês verem, o preço atual. Se nós somarmos, então, esse potencial, a gente não teria aqui uma grande movimentação do preço, tá? Importante, primeira consideração, não é assim que faz essa conta, tá? Porque quando alguém compra, ele já vai limpando o book, se tá numa exchange, por exemplo, né? Ou mesmo por ETF, e esse valor vai subindo, né? E a demanda de um institucional, às vezes, pode trazer a demanda de 100 varejistas que estão dispostos a pagar um pouco mais alto. Existem vários poréns em relação a essa conta, tá? Mas vamos continuar. Aí eu fiz essa projeção para 0,1%, 0,15%, 0,2% e, extrapolando muitos sonhos aqui, também fiz para 1%, né? Então, se nós considerarmos simplesmente a entrada desse dinheiro institucional, isso não faz muitas cócegas no preço. Mas como eu citei, isso não é desse jeito. A cada $1, digamos assim, entrada no mercado cripto, o potencial de crescimento é vários X acima disso. Um dos modelos que existe no mercado só um comentário acho que é importante dizer assim, caso vocês queiram ver esses dados sobre os ETFs da BlackRock, tá? Tem todos aqui, como eu falei para vocês, eu peguei o do ouro, né? Que é esse aqui, basicamente, para fazer as contas. Vocês também podem filtrar aqui pelas classes, né? Então, commodity foi basicamente o que eu considerei para mostrar aqui para vocês. E aí, vocês podem, enfim, olhar aqui, brincar, entender quais são os ETFs que a BlackRock tem lançado. Mas voltando, o Bank of America, no ano passado, lançou um relatório, que era um relatório super crítico ao Bitcoin, dizendo que a capacidade de movimentação no preço do Bitcoin era muito baixa e isso permitia que as pessoas fizessem um processo de manipulação desse preço de forma muito simples, né? Principalmente comparado ao ouro. E nesse caso, nesse relatório da BOFA, até aqui tem uma matéria no CoinMarketCap falando, né? De quanto seria necessário para movimentar 1% do preço do Bitcoin. Nessa matéria, ele considera 93 milhões. Então, basicamente, fiz uma conta de 3 meio simples, né, para dizer se 93 milhões movimenta 1%, quanto 16 bi movimentaria, né? E aí, nós temos esses valores aqui que eu simplesmente apliquei para o preço, né? Então, se nós considerarmos o modelo do Bank of America,
em relação a quanto uma movimentação pode causar no preço, claro que à medida que o market cap sobe, é necessário um montante maior para movimentar a mesma porcentagem, tá? Então, vocês poderiam aplicar alguma regra aqui específica para diminuir um pouco esse potencial, ou diminuir bastante, né? Mas aplicando um pouquinho uma regra de 3 simples a esse modelo usado pelo Bank of America, nós temos basicamente os preços de 53 mil dólares, 88 mil dólares, 133 mil dólares, 177 mil dólares e 890 mil dólares, considerando 1% de conversão dos ativos sobre gestão desses gigantes, né? Que, como eu citei, é um número absurdo, né? Isso aqui, por exemplo, é muitas vezes maior do que o ETF de ouro que eles têm disponíveis hoje, né? É possível? É. Improvável? Também, pelo menos no curto prazo, né? E aí o que é interessante é a gente olhar para a perspectiva de tempo, para a gente, inclusive, entender esses dois modelos e entender esse outro modelinho aqui que eu trouxe para vocês, né? O ouro, o ETF de ouro da BlackRock, ele já tem 18 anos. O da prata também tem quase 18, tem 17 anos. Então, a gente tá falando de um longo período, né? Quase como se eu dissesse assim pra vocês. Para que nós possamos chegar nisso aqui, né? Que é metade desse aqui, talvez nesse aqui, digamos, a gente precisaria de uns 17 anos. Claro que em cripto as coisas acontecem muito mais rápido, né? Mas é importante dizer que esses números absurdos aqui, né? Que a gente pode dizer, 890 mil dólares em uma unidade de Bitcoin, é uma coisa que pode acontecer no longo prazo, principalmente, né? Aí uma outra perspectiva que a gente pode é considerar qual foi a performance desses ativos após o lançamento do ETF, né? Então vamos começar aqui com o ouro. Eu peguei a data de lançamento do ETF da BlackRock e vi quanto isso subiu até hoje, né? No caso do ouro, a gente tem 364% de retorno acumulado no ativo pós o lançamento do ETF. E no caso da prata, nós temos um retorno acumulado até hoje de 158%. Bem abaixo do ouro, né? Mas são essas questões. O que eu fiz, de novo, muito simples, né? Foi tirar a média do desempenho desses dois, considerando nenhuma projeção de tempo, né? Tempo infinito, e considerando quanto que isso representaria. Isso representaria que o Bitcoin pode chegar ali a 80 mil dólares por unidade, né? E o que é importante também citar é que esses institucionais, eles são apenas alguns que estão pedindo, né? Nós temos outros pedidos e nós já temos ETFs não spot de Bitcoin já lançados, né? E o market cap deles, digamos assim, né? O total de ativos sob gestão está na faixa dos bi, né? Os dois maiores, pelo menos. 1,3 e 1,07 bi de ativos acumulados, que é um pouco maior, né? Mas aqui tá nessa faixa de preço que a gente considerou para essa primeira perspectiva, né? Então, se a gente considera... isso aqui é considerando exclusivamente o interesse dos institucionais, tá? O que é impossível acontecer. Nunca o preço do Bitcoin vai só subir por conta dos institucionais. A gente tem uma demanda gigantesca em termos de varejo que entra junto, mas só para mostrar para vocês, né? Inclusive, aqui é o ETF de futuros de Bitcoin, que já tá lançado, né? E pós esse pedido do ETF, por exemplo, né? Ele teve um inflow gigantesco de dinheiro entrando. Então, isso mostra, né? Como a demanda, a tensão gerada pela BlackRock, na verdade, pode desencadear a atenção de diversas frentes, né? Desde varejo, que eles estão interessados em futuros, em diferentes lugares do mundo, né? Então, é um potencial super interessante, né? Quando a gente pensa no longo prazo, realmente os números são impressionantes para mim, assim, né? E eles acabam não estando fora de alguns outros modelos de previsão de preço, como, por exemplo, o Stock to Flow, né? Que tem uma projeção aí super interessante para o caso do Bitcoin. E é interessante também citar que o ETF da BlackRock,
ele tem aí mais ou menos um pouquinho mais de 200 dias para a resposta vir, né? Com isso a gente vai estar vivendo toda a euforia do halving, né? Que diminui a oferta do Bitcoin no momento de explosão da demanda, o que também tende a causar uma grande procura pelo ativo e um aumento expressivo no preço. Então, depois de 7 anos em cripto, pra mim é super emocionante viver esse momento, né? E viver exatamente esses players que falavam mal do Bitcoin, né? Porque BlackRock, o CEO da BlackRock já falou que o interesse do Bitcoin era medido pela quantidade de lavagem de dinheiro do mundo. O Bank of America fez o relatório exatamente para dizer que os ativos eram facilmente manipulados, não era para ter atenção, né? Então os institucionais sempre foram muito críticos ao Bitcoin e agora eles não podem ignorar e tá todo mundo nessa corrida, né? Então por isso eu estou super animada e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês saibam de outras formas também pelas quais vocês conseguiriam pensar em fazer essas contas, eu super gostaria, né? Como comentei, foi um pouco difícil, assim, fiz várias projeçõezinhas que não faziam sentido. Conversei com algumas pessoas também, inclusive agradecer ao Breno Brito que me deu a sugestão desse terceiro modelo, né? O modelo do que acontece pós qual é o desempenho pós o pedido de ETF. Então, caso vocês tenham também outras sugestões de como a gente poderia fazer essa conta, deixa nos comentários que eu adoraria refazer com outros modelos. E no mais é isso, pessoal. A gente se vê em breve.